Vamos usar estes exemplos para relembrar um padrão que existe nas multiplicações por 10, 100, 1000, 10.000. Por exemplo, sabemos que 25 vezes 100 dá 2.500. Não precisamos escrever o algoritmo da multiplicação, basta acrescentar os dois zeros. 13 vezes 1000 dá 13.000. Basta acrescentar os 3 zeros do 1000. Com casas decimais, cada zero que eu tenho desloca a vírgula uma casa decimal para a direita. Ou seja, 1,25 vezes 10 igual a 12,5. Se eu multiplicar por 100, eu vou deslocar a vírgula duas casas decimais para a direita. Logo, 1,25 vezes 100 dá 125. 1,25 vezes 1000. Aqui eu tenho 3 zeros. 1,25 tem duas casas decimais apenas. Então, eu desloco a vírgula duas casas decimais para a direita e acrescento um zero. Dá 1.250. Esse padrão vai nos auxiliar nas divisões com vírgula. Um fato conhecido e que será útil também nessas divisões é esse aqui. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Nós vamos combinar esse fato com o padrão que acabamos de relembrar para eliminar as casas decimais de divisões desse tipo. Veja, 4,25 dividido por 2,5, quando multiplicado por 1, não tem o seu valor alterado. Porém, nós vamos escrever o número 1 de forma conveniente. Nosso objetivo é eliminar as casas decimais que aparecem aqui. Eu vou olhar para o número com mais casas decimais, que é o 4,25. Pelo padrão que acabamos de revisar, se eu multiplicar esse número por 100, eu consigo eliminar as duas casas decimais. Para fazer isso sem alterar a divisão original, a fração original, eu escrevo esse 1 da seguinte forma. Eu vou escrever 4,25 sobre 2,5. Como eu preciso multiplicar o numerador por 100 para eliminar essas duas casas decimais, eu vou escrever o 1 assim. 100 dividido para 100. 100 dividido para 100, claro que é 1. Então, na realidade, eu estou multiplicando esse número por 1. Multiplicação de frações. Lembrem que nós multiplicamos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4,25 vezes 100 dá 425. 2,5 vezes 100, aqui temos dois zeros, aqui tem apenas uma casa decimal. Então, nós deslocamos a vírgula uma casa decimal para a direita. Depois acrescentamos um zero, ficamos com 250. Perceba que se tivéssemos multiplicado por 10 sobre 10, não iríamos conseguir eliminar todas as casas decimais. No denominador nós teríamos 25 e no numerador teríamos 42,5. Novamente, multiplicando por 1, a fim de eliminar as casas decimais, olhamos para o número com o maior número de casas decimais. No caso, o denominador tem 3 casas decimais. Para eliminá-las, vamos precisar multiplicar esse número por 1000. Então, vamos usar o 1000
para escrever o número 1. Ou seja, vamos escrever o número 1 como sendo 1000 sobre 1000. 1000 dividido para 1000. Dessa forma, no numerador temos apenas uma casa decimal, mas estamos multiplicando por 1000. Isso significa que nós vamos eliminar essa casa decimal e acrescentar 2 zeros. No denominador, 3 casas decimais. Estou multiplicando por 1000. Dessa forma, eu consigo eliminar as 3 casas decimais. Nosso último exemplo. Eu tenho casas decimais apenas no denominador, que tem uma casa decimal. Novamente, eu vou multiplicar esse número por 1, a fim de reescrevê-lo, só que sem casas decimais. Aqui eu preciso multiplicar o denominador por 10. Então, agora nós utilizaremos o 10 para escrever o número 1. Dessa forma, 10 sobre 10. No numerador, nós temos 360. E no denominador, 45. Essas igualdades dizem para a gente que dividir 4,25 por 2,5 dá o mesmo resultado que dividir 425 por 250. Dividir 123,2 por 0,112 é a mesma coisa que dividir 123.200 por 112. E dividir 36 por 4,5 é a mesma coisa que dividir 360 por 45.